Tá mais do que claro que a Ducati é a força dominante da MotoGP, mas não dá para negar que 2024 foi um ano de muitas perdas para a equipe de Borgo Panigale. Dos 8 pilotos que ela tem atualmente, 3 estão indo para a concorrência. E não é só isso, né? São 3 as equipes privadas e uma delas também está de mudança. No total, um deles era certo que a Ducati ia perder, dependendo da decisão que ela fosse tomar. Jorge Martin já vinha avisando desde o ano passado que se ele não fosse o escolhido para ficar com a equipe oficial, ele iria embora. E foi justamente isso que ele fez. No momento em que a Ducati mudou ali de ideia e decidiu por Marc Marques ao lado de Francesco Bagnaia na próxima temporada, Martin foi lá e fechou com a Aprilia. E perder este piloto, foi uma escolha da Ducati. Afinal, ela poderia ter optado por perder Marc Marques e continuar com Jorge Martin. Mas ela fez uma escolha ciente de qual seria o resultado. Dos outros dois, a gente pode até falar que tinha um pouco de alternativa. Se bem que talvez não muito, né? No caso do Enea Bastianini, ele era o titular e ele tinha, digamos que, as menores chances de seguir na equipe de fábrica. O Bastianini teve um ano muito ruim em 2023 por causa de lesão. E por conta disso, ele já estava numa posição fragilizada, porque ele teve um ano ruim, mas o Jorge Martin foi vice-campeão. Então ele já entrou na temporada sabendo que ou ele chegava com o pé na porta, ou as coisas não iam ser assim tão boas para ele. Não dá para dizer que o Bastianini faz uma temporada ruim. Ele não faz, ele tem sido competitivo, tá mal em classificação, é verdade, precisa classificar melhor para aproveitar o bom desempenho que ele tem nas corridas, mas ele não faz uma temporada ruim. Só que ele não chegou como ele precisava chegar, ele não chegou com a força que ele precisava, ele não venceu na primeira parte da temporada, e ele precisava disso, ele precisava ser um cara chamativo, precisava brigar pelo título. Ele já mostrou antes que ele tem capacidade disso, de ser esse cara combativo, de ser esse cara eficiente. Só que não rolou até aqui. Ah, mas ele aceitou uma proposta também para correr numa equipe satélite. Também é verdade, mas aí depende da condição que a KTM ofereceu para ele. A KTM já disse reiteradas vezes que não encara a Tech 3 como uma equipe cliente. Ela encara como uma equipe júnior, que está ali para ter a mesma moto, tanto que no ano que vem vai sair de cena, né, a marca GasGas, e vão ficar duas equipes KTM. A Red Bull KTM, né, normal, e a provavelmente Red Bull KTM Tech 3. Então, eles têm ali uma sinergia um pouco mais próxima, essa garantia de que as motos iam ser iguais e tudo mais. Sem contar que a Ducati não tinha como oferecer para o Bastianini a Pramac, que é a primeira das equipes oficiais, porque a Pramac simplesmente não vai estar com a Ducati no próximo ano, mas a gente já vai chegar nessa perda. E aí teve um outro piloto, o Marco Bezzecchi. O Marco Bezzecchi teve a chance de ir para a Pramac, né, no ano passado e escalar a escadinha, né, da Ducati, subir mais um pouco, avançar mais um pouco, mas ele fez uma opção de ficar com a VR46 porque ele optou pelo conforto, ele optou por aquilo que para ele tinha um sabor de família, um gostinho mais caseiro ali. Ele quis ficar na equipe que ele conhecia, na equipe onde ele estava acostumado, e deu ruim, né? Deu ruim porque a VR46 tem as motos defasadas, as motos de 2023, e não são as motos de 2023 com que a equipe oficial fechou a temporada. São as motos com que ela começou a temporada. Então é uma moto que já tem aí mais de um ano de defasagem. E ele não conseguiu desempenhar com essa moto até agora. Né? De todos os 4 pilotos ali que estão com essa moto defasada, só o Marc Marques tem se saído bem, né? Só o Marc Marques conseguiu ali se entender com ela. Os outros têm alguns momentos mais esporádicos ali, que eles efetivamente vão bem, mas no geral da temporada, não tem sido bom para quase ninguém. E aí o Bezzecchi, dessa vez, fez uma opção diferente. Ele foi para uma proposta de fábrica. E aí como é que você vai falar, ah, não, ele errou? Ele não errou. Tudo bem, ele tá saindo da moto dominante? Ele tá saindo da moto dominante, mas ele não ia ser um piloto oficial. A gente ainda não sabe para quem vai, né, a moto oficial, a gente ainda não sabe se vai para a VR46, se vai para a Gresini, tudo indica que vá para a VR46. Então, talvez ele fosse ser o cara a ficar com essa moto oficial, mas mesmo assim, entre você ficar numa equipe privada com uma moto oficial ou você ir para um time de fábrica, ele fez a opção de ir para o time de fábrica, de ser o piloto italiano, da marca italiana, que está tentando crescer no esporte. A Aprilia peca muito por irregularidade, é uma moto que não dá para dizer que é confiável, porque ela não tem, né, uma performance constante, uma hora ela está dominante, outra hora ela está um fiasco, mas é compreensível a opção que ele fez, e acho que não tem ninguém ali que possa recriminá-lo por isso. No caso da Pramac é um pouco mais complicado.
A Pramac tem uma relação longa com a Ducati, tinha ali um cenário, né, de uma negociação extensa. A Ducati insiste que fez de tudo para manter a Pramac, mas eles não conseguiram chegar num acordo. Não dá para dizer que a Pramac está trocando por uma moto eu não quero dizer uma moto de qualidade, porque obviamente a gente está falando de uma marca gigantesca, mas elas não estão no mesmo patamar nesse momento. Então ela está trocando uma moto que é dominante por uma moto que está em fase de desenvolvimento. A Yamaha precisa muito mais da Pramac do que a Pramac precisa da Yamaha nesse momento da história. Se a Pramac tivesse renovado o contrato dela com a Ducati, ela estaria ali no sétimo céu, não precisava de muito mais coisa. Foi campeã do Mundial de Equipes no ano passado, está muito bem no campeonato nesse ano, então não dá para dizer que a Pramac estava tendo uma coisa ruim ali, né? Um apoio ruim da Ducati. Mas ela não gostou, né? Pelo menos a versão oficial do Paulo Campinotti, que é o chefão ali da Pramac, ele não gostou de alguns comportamentos. Ele ficou particularmente irritado no momento em que a garagem da Ducati inteira comemorou uma ultrapassagem do Enea Bastianini em cima do Jorge Martin. Porque aí ele pensou, mas então a gente não é uma equipe oficial? Não sei se ele tá errado. Eu acho que talvez algumas pessoas da Ducati pudessem ter sido menos efusivas, talvez. Mas ainda assim, a equipe de fábrica é a Ducati, né? Ela é a Ducati. É Ducati 100% Ducati. Então não dá para questionar o fato da galera ter ficado feliz por ter os dois pilotos dela ali numa condição vitoriosa, né? Eu entendo o Campinotti de falar, caramba, mas a gente é tão prioritário, a gente é tão parceiro, a gente é tão não sei o quê, e aí, de repente, poxa, se meu piloto estivesse no pódio ia ser um problema. Mas, assim, acho que não é uma reclamação muito justa, acho que é um pouco compreensível. Mas eles estão indo para uma aventura diferente, né? Estão indo para uma aventura de ajudar a Yamaha a desenvolver a moto. A Yamaha tem tomado, pelo menos ao que tudo indica, né, o caminho certo, ela tem feito as movimentações corretas. O ânimo do Fábio Quartararo é mais ou menos que um retrato, né, do que a Yamaha está fazendo por ali, de como as coisas estão caminhando nessa direção correta, mas o fato é que a M1 ainda tem um caminho pela frente. A expectativa da Yamaha era ter uma segunda metade de temporada bastante mais forte, a gente ainda vai ver se isso vai acontecer. Mas, se você comparar a M1 com a Desmosed, o nível é completamente diferente. Então a Pramac está indo para uma aventura nova. Mas, no geral, a perda foi grande para a Ducati. Não dá para dizer que ela vai ficar com equipes ruins. Ela não vai ficar com equipes ruins. A VR46 é uma equipe de gente muito experiente. Tem muita gente ali que trabalhou com o Valentino Rossi ao longo da carreira, então a gente não está falando só de né, a equipe que leva o nome dele, a equipe que leva a marca dele, a equipe que é dirigida pelo melhor amigo dele. A gente está falando de uma equipe que tem chefe técnico ali, né, engenheiro-chefe, gente que trabalhou com ele, o Matteo Flamini, por exemplo, que durante anos foi o telemetrista do Rossi, ele tá com o Marco Bezzecchi. A gente tem muitas outras pessoas ali que têm muita experiência, né, que tem muita bagagem de campeonato. Então é uma equipe sólida, é uma equipe que funciona bem, e é uma equipe que tem dado resultado. Talvez não esse ano, que tá um ano mais ruinzinho assim, mas é uma equipe positiva. E o que a gente vai falar da Gresini? Alguém vai falar que a Gresini é uma equipe ruim? Porque não é, né? Os últimos dois pilotos que foram contratados para a equipe de fábrica saíram da Gresini. Então, a última coisa que se pode dizer é que a Gresini não trabalha bem, que a Gresini não faz o que deveria. É uma boa equipe, mas ainda assim, a gente estava falando de uma estrutura que garantia a Ducati outras 6 motos, né? 6 motos clientes, e agora vão diminuir para só 4. Significa que o desenvolvimento da Ducati está comprometido? Não, claro que não. A Ducati tá, aparentemente, né, ainda rola uma briga, o Pecco tá nessa campanha para que isso não aconteça. A VR46 deixou claro que quer duas ao invés de só uma moto do ano, mas a Ducati está até pensando em reduzir o número das motos do ano. Então ficariam 3 GP25 e aí o restante de GP24. Mas isso ainda não está definido, a gente ainda precisa ver esse martelo ser batido. Mas de qualquer forma, a Ducati está perdendo bastante do pool de talentos que ela tinha ali. Está substituindo né, com a chegada do Fermin Aldeguer, que a gente ainda não sabe como vai se sair na MotoGP, mas é mais uma aposta da Ducati em um jovem piloto. Mas ela está perdendo parte dos pilotos em que ela investiu nos últimos anos. E a perda da Pramac também é uma perda considerável. Se isso significa que a Ducati chegou na fase de declínio? Não significa. E também não acho que isso tenha acontecido. Acho que é uma perda grande, é uma perda que certamente vai ser sentida, mas não acho que isso significa um declínio
da Ducati. Acho que a casa de Borgo Panigale já mostrou em outros momentos que conseguiu chegar num ponto muito bom na MotoGP e acho que vai demorar um tanto quanto para a gente ver uma mudança nesse sentido. Talvez na mudança de regulamento. Eu acho que a mudança de regulamento tem potencial para talvez interferir um pouco na ordem de forças ali. Mas essas perdas não significam que a Ducati vá descer, né, a ladeira. Mas que foram perdas importantes. Foram. Agora me diz aí, na sua opinião, qual foi a principal perda? Qual foi a pior perda? Aquela que a Ducati deveria ter evitado de qualquer jeito? Ou você acha que todas elas foram justificadas? Me diz aí e a gente se vê na próxima. Valeu!